Bom dia, estamos começando o último episódio do Bom Dia Empresária Podcast. Muito prazer estar aqui com vocês novamente. E se vocês não me seguem, sigam aqui nas redes sociais, se inscrevam no canal para não perder os últimos episódios, esse episódio que vai ao ar, principalmente a próxima temporada, porque a gente não vai parar por aqui. Hoje vamos falar sobre a arte de se reinventar. Acho que vocês entendem muito bem sobre isso, né, meninas? Sim. Então não foi à toa que eu escolhi esse tema para o nosso episódio. Antes de começar, eu vou me apresentar e apresento vocês na sequência e a gente continua, tá bom? Tá bom. Para quem não me conhece, que eu acho difícil, eu sou Beatriz Cristina, tenho uma agência de mídias sociais, também sou mentora de empresários no digital e estou aqui hoje com duas maravilhosas, Duane, que é empresária no ramo de doces. Seja muito bem-vinda, Duane. Muito obrigada, é uma honra participar. Bom dia a vocês, bom dia a todo mundo. E eu tô aí nesse mundo dos doces já desde 2019, mas a gente vem sempre naquele meio do caminho, né? Vai para, aquela dúvida, aquela incerteza. E desde 2021 que eu venho, de fato, me empenhando mais, né, nessa área e me apaixonei, assim, me joguei de vez no empreendedorismo, que é o que eu gosto muito de fazer. E você se reinventou de uma forma corajosa na pandemia, né? Sim, porque eu fazia faculdade, né, estava na faculdade, inclusive foi onde eu conheci minha amiga Ariana. E aí a gente fica no período da faculdade, é o período que a gente tá montando toda a nossa vida, e eu sempre tive o medo do que seria a Duane adulta. Então, eu queria muito ter um futuro e proporcionar muitas coisas para minha família, para minha mãe, enfim. E aí foi na pandemia, foi um dos períodos, né, que eu tava fazendo doce, eu tava já quase entrando em depressão, e aí eu voltei a trabalhar com doce e fazia biscoito amanteigado, aqueles de goiabinha, sabe? Ai. E aí eu fazia muito biscoito e vendia muito, entregava, né, na casa das pessoas, porque tava tudo fechado, não tinha ninguém na rua, eu já não tinha mais como vender, porque um pouco antes disso, o meu pai vendia pra mim nos bares ali perto de casa, essa forma de venda é a forma que a gente leva até hoje, mas lá no início meu pai já fazia isso, e aí eu não conseguia mais vender dessa forma, nem por encomenda de festa, porque também não estava tendo festa. Então, assim, a gente entregava na casa das pessoas, e foi um período bem tenso, mas por conta daquele momento, daqueles biscoitos, foi que eu decidi, de fato, seguir essa vida dos doces. E valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Que bom. Então, estamos aqui com a Ariana, que é especialista no salão, trabalha em salão, mas como a Duane já deu spoiler, né? Estudaram juntos na faculdade. Sim. Como foi chegar também, de fato, trabalho no salão? Eu sei que já existia a sua mãe trabalhando na área, mas como foi entrar nesse ramo também? Então, a minha história começou, né, pela minha mãe, há muito tempo atrás. Ela sempre trabalhou para outras pessoas, na maior parte da vida dela. E chegou um determinado momento em que ela conseguiu abrir o seu próprio negócio. Ela abriu um salão de beleza. E nessa época, eu ainda estava no ensino médio. E aí, eu sempre saía do colégio, dava uma passadinha lá. Até que eu comecei a ficar mais, até que eu comecei a ajudar, até que eu comecei a fazer um cabelo, 2, e aí fui ficando. Terminei o ensino médio. Aí, entrei na faculdade, né? Fiquei naquele período ali de estudar para pré-vestibular. E nesse período foi o período que eu mais fiquei lá. E aí consegui entrar na faculdade, fiz biomedicina, terminei a faculdade, e quando a gente acaba a faculdade, a gente acha que todos os nossos problemas estão resolvidos. Quem dera. Exatamente isso. Gente, É o momento que a gente mais espera. Acabou a faculdade, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tá tudo Acho errado, que Vamos arrumar um emprego dos sonhos. não, aquela história, não vou contar pra ninguém. Na minha vez, ninguém contou. Pois é. E aí, a nossa faculdade, do meio pro final da faculdade, foi o início da pandemia. Então, a gente não teve tanta oportunidade de estágio, eu não consegui estagiar na área que eu, de fato, queria, mas fiz lá como deu, me formei. E aí, começa aquela corrida, né, pra gente arrumar um emprego e tudo mais. E a gente sempre foi bastante ativo em questão de fazer curso, pós, aquela coisa toda. Só que parecia que a oportunidade nunca chegava ali pra gente. E eu sempre trabalhei no salão com a minha mãe, sempre tava lá no salão. Chegou um determinado momento que eu falei, cara, não é possível. Eu acho que não é pra ser, porque talvez a minha vontade de tanto querer trabalhar ali não seja o que Deus quer pra mim.
E aí eu falei, por que não eu focar em outra coisa, né? E aí foi quando eu decidi meio que abrir mão, mesmo que temporariamente, da minha área de biomedicina, para me dedicar ao salão. E aí foi quando começou tudo a dar certo, começou tudo a fluir. Eu falei, acho que era isso que era pra fazer. Gente, é muito bom, porque assim, eu também entrei na faculdade, sim, cheia de esperança, porque eu falei, não, uma formação daqui pra frente e tal. E aí, quando você sai da faculdade, porque eu acho que isso é um erro da faculdade, eu falei brincando, que ninguém conta da nossa vez, mas eu acho que assim, é um erro muito grande. As faculdades precisam se atualizar, porque tem que existir um preparo para o mercado de trabalho. Sim, não Sim. tem, né? Não tem, é só a teoria e você sai com aquilo ali, com um diploma, você fala, olha pro lado e pro outro e fala, meu Deus, e agora? Se você faz um bom estágio, até vai, mas quando você faz um estágio muito raso... E ainda como a tem gente isso. pegou esse período da pandemia, foi horrível, porque a área que a gente queria mesmo estagiar não tinha, tava tudo fechado, laboratório fechado. Então, assim, o que restava pra gente, quando tinha, era uma clínica de estética, o que todo mundo, né, que faz biomedicina quer seguir. Mas a gente não quer as coisas assim, A gente quer ser tão diferentona fácil. do negócio. Pois é. E aí acaba que deu nisso. E a Ariana, ela é uma amiga que eu levo da faculdade, mas pra vida, porque a gente troca muito sobre, tanto na época da faculdade, né, a gente estudava juntas, e depois a gente foi se desenvolvendo várias coisas juntas, inclusive essa área do empreendedorismo, ela que teve comigo, porque ela que fez eu criar o meu Instagram. Meu Instagram, quando eu comecei lá em 2019, vendendo na faculdade, que inclusive eu morria de vergonha de vender, eu só vendia pra ela e pra uma outra amiga nossa, ela falou, Doni, você tem que fazer um Instagram, você tem que estar presente, mostrar pro pessoal e tal. Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, né? Vou botar o quê? Eu nem tinha noção do que eu ia postar. Mas aqueles próprios doces que eu fazia ali pra vender na faculdade, pra festa de alguns amigos, graças a Deus, eu tive muitas pessoas que apoiaram, assim, sabe? E faziam encomenda comigo e tudo mais. Então eu aproveitava qualquer oportunidade, tirava foto, postava, colocava lá. E aí foi indo mesmo, de verdade. Ai, que bom. Eu fico tão feliz por isso, porque assim, além da faculdade não ensinar isso pra gente, eu acho que as faculdades também precisam se atualizar nessa questão da divulgação. Exato. Porque você sai, como que eu vou você não tem experiência, muitas vezes, se você não fez um estágio. Eu fiz estágio, mas, por exemplo, a minha faculdade é muito ramo público, de concurso. Então, os estágios que eu fiz, por exemplo, na defensoria, eu não ia ser promovida, não tinha como ser promovida. Então, existia um preparo, aí eu ia para um ambiente de escritório. Como que eu faria para integrar lá? Então, tudo isso realmente existe uma falha. Mas que bom que você ouviu a Ariana e está no digital. E né? eu mal movimentava o meu, né? Era assim. O importante é incentivo, né? O importante é incentivo. Por quê? Acho que o primeiro passo é o mais difícil. Depois que a gente dá o primeiro passo, a gente vai ajustando. E vocês fizeram isso, né? E assim, agora, querendo saber, né, Ariana? Qual foi a parte que você assumiu no salão de cara, assim? E aí, essa salão era da minha mãe, e aí eu sempre tava lá, então acabou ficando no meio dela. E aí, quando foi em junho do ano passado, foi quando eu decidi que, de fato, eu ia me dedicar ali. E aí, pensando assim, teve uma influenciadora que eu seguia, e ela ia fazer uma live sobre um curso que ela tinha, que era de gestão de salões, mas era para transistas. Só que aí se encaixava no que eu precisava ali na hora. Aí participei da live dela, meia aula, me inscrevi no curso, fui fazer o curso de 2 meses, era online. Só que era online ao vivo. Fui participar do curso. Acho que foi 1 ou 2 meses, e aí meio que ela passou por todas as áreas do salão. Então eu consegui organizar tudo que não era organizado. Minha mãe trabalhava meio que de uma forma, tipo, ali, sem pensar em expandir, sem ter tudo organizado e tudo mais. Quando eu comecei, de fato, a ficar lá, eu organizei minimamente. Mas eu não sabia muito fazer. E quando eu fiz esse curso, eu consegui organizar tudo certinho. E aí, quando realmente botei em prática ali tudo que eu peguei nesse curso, 1 mês depois disso, a gente conseguiu aumentar o faturamento em R$4.000. Eu falei, opa, então esse negócio aí Gestão funciona, dá certo. Gestão dá certo. Aí foi quando eu comecei a criar conteúdo, aquilo tudo. E nesse meio do caminho, eu achei lá você no Instagram. Eu falei, ué, gente, Bia trabalhando com social media, mas eu contei onde eu sei, ela era devagar. Então, gente, isso é uma boa história, tá? Porque a gente se conhece de, sei lá, criança pirralha, né? Porque nossas famílias são amigas, sempre estão em festas e tudo mais. A Ariana acho que é mais nova que eu, né? Mas, assim,
É, isso, 2 anos mais nova que eu. Mas a gente se conhecia de criancinha mesmo, ela, o Igor, que é irmão. E aí, quando eu vi que a gente, na época eu também não tava tão assim, eu conseguia ver quem me seguia. Aí eu vi que você me seguiu, aí acho que você me mandou mensagem, participou de um curso. Participei. Aí eu falei, gente, meu Deus. Aí quando você começa. Eu também tenho vergonha, tá, gente? Quando alguém me segue assim, que me via quando era pequena, eu falo, meu Deus, gente. Mas eu tô superando isso também, né? Porque não tem controle, não dá pra ter controle. Aí comecei a participar dos seus cursos gratuitos, assim, né? Aham. E aí conheci o botão turbinar. Eu falei, botão turbinar, tá. Só que eu nunca tinha usado. E aí, como eu tava me organizando, eu falei, em novembro, isso foi de junho pra novembro. Em novembro eu vou contratar uma agência de social media pra poder fazer essa parte pra mim. Eu tava fazendo ali de uma forma amadora e era isso, tava dando certo. Aí tá. Só que eu contratei, só que não sem sucesso. Contratei, fiquei com Gente, a Ariana passou muita raiva. Passei perrengue, passei raiva real. Aí, quando foi em janeiro, eu cancelei com eles. Aí eu falei, eu que vou fazer esse negócio. Comecei a fazer. Nesse meio tempo, eu comecei a ver o que o meu público gostava. E aí, quando foi em janeiro, eu comecei a usar o botão turbinar. E aí, de janeiro a março, eu saí de 800, 60 seguidores para 11 mil seguidores. Eu falei, gente, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Aí continuei usando o botão turbinar. E tá super dando certo. E o botão turbinar é aquela coisa, né, gente? Você aperta o negócio ali e começa a chegar gente. Eu vi quando você participou da aula de janeiro, foi a aula que eu dei, né? Acho que foi. E aí, eu vi que o vídeo lá que começou a viralizar, veio gente de fora do país procurar o trabalho de vocês, né? Vocês começaram a expandir pra cursos. Sim, então, aí a gente começou a organizar pra dar curso. Muita gente procurava. Mas como eu não tinha ainda como eu vou montar um curso, sempre ficava postergando. E aí, quando a gente teve esse alcance assim muito grande, aí a gente foi abrir o curso. E aí veio uma aluna de Israel procurar a gente. Eu falei, aí na época a dona até falou, amigo de Israel, mentira. Eu falei, gente, isso é golpe. É golpe, com certeza. Olha as crenças, gente, tem muita crença, né? Olha, mas eu fiquei com medo de verdade, porque a menina insistia muito, mandava umas mensagens assim, meio que desconexas, sabe? Aí eu falei, Mas será que não tava no Google Tradutor? Provavelmente. Google Tradutor. Aí eu falei, Ariana, vê certinho. Aí a Ariana, não, mas se me pagar eu vou. Eu falei, meu Deus, cara. Aí eu falei, cara, não é golpe, ela tá aqui insistindo. Eu falei, tá. Aí ficou um tempo, ela falou, vou me organizar pra ver se eu consigo fazer no próximo mês. Aí ela realmente se organizou. Aí quando chegou o mês, ela precisava de uma tradutora, né? E ela contratou uma menina lá pra poder fazer a tradução do curso. E aí essa tradutora veio falar comigo. E aí a gente começou a conversar e tal, eu realmente vi que era verdade. Aí quando ela falou, e o pagamento? Eu falei, gente, e agora o pagamento? Como é que eu vou fazer? Sabia precificar? Não, como é que eu vou receber lá de Israel aqui no Brasil? Aí comecei a pesquisar, vi lá uma plataforma que consegui, mandei o link pra ela, fez o pagamento, deu certo. Aí eu falei, constou aí como pago, então vamos lá. Aí não tinha pra onde correr, aí pagou, tudo certo. E o curso foi online? Aconteceu, foi online, lá de Israel pra cá pro Brasil. Gente, a gente fez que transmissão case. ao vivo. Que case. Fizemos transmissão ao vivo com a tradutora dela. Deu tudo certo. Gente, e olha que legal. É isso que eu falo, né? O digital possibilita exatamente essa quebra de fronteiras. Coisas que a gente presencial não consegue alcançar. Porque você tá num local, você só pode alcançar X local. Mas agora o digital fez um Meet, fez um Zoom ali gratuito, ou no máximo uns R$30 uma assinatura, dá um curso online, dá uma mentoria e não tem alcance. E teu nome tá lá em Israel agora, do método. Ela ainda tá tentando transportar o produto daqui pra lá. Nossa senhora, é isso. E imagina isso dando certo lá e quantas pessoas pode te trazer pra vocês. Porque ela falou que lá tem... Eu falei, como é que você vai trabalhar em Israel com... Lá, eu pensei, né, comigo, deve ter mais cabelo liso, essas coisas assim, porque ela trabalhava lá muito com cabelos lisos. Ela falou que lá tem uma comunidade de pessoas negras, então que achava que lá ia dar certo, que ela falou que tava procurando há muito, muito tempo. Só que não tinha ninguém. E do nada ela começou achou a gente no Instagram, começou a acompanhar, e aí... Gente. Foi. E aí daqui a pouco vocês estão viajando. Pois é. Receba. E a gente não tinha nem dado um curso aqui ainda. O curso dela foi o primeiro. Nossa, muito legal. E assim, além de falando isso, eu tenho uma agência de social media, sabe? Mas eu falo uma coisa que foi um ponto muito importante que você tocou. Eu sempre falo que é importante a gente saber, a gente aprender. Primeiro para depois delegar. Porque senão acaba que frustra.
Acaba que o trabalho não funciona do jeito que deveria ser feito, porque a gente não sabe orientar. Então, o que você fez foi importante, porque se você for delegar agora, em um momento mais lá na frente, você sabe o que funcionou, você sabe como Isso. passar isso, porque senão realmente vai rolar esse ruído. Foi bom você ter aprendido e você viu que já deu bastante resultado, né? E ser organizada dá pra fazer. De forma amadora, eu vou fazendo. Mas se organizar dá pra fazer. É. E agora, Duane, falando com você falou que seu pai ajudava a vender, né? De loja em loja. Mas eu sei que agora você tem seu espaço. Como foi esse processo? Então, foi um processo longo e rápido ao mesmo tempo, porque era uma coisa que a gente já queria, a produção já estava sendo... Não tinha condições de ficar dentro mais do apartamento da minha mãe. A gente passou do apartamento da minha mãe para uma outra casa para poder fazer a produção, mas ainda assim não estava dando certo. E eu já sabia que eu precisava de um espaço. Minha mãe ficou desempregada nesse meio tempo, e foi muito difícil, porque minha mãe era a minha base ali, minha base, a base da minha família inteira. Então, assim, quando foi aquele baque, e agora? Eu só trabalhava com os doces, minha mãe era o pilar de tudo, e agora, o que a gente vai fazer? Aí foi que, nesse meio tempo, a gente abriu a loja. Então, ou dá certo ou dá certo. A gente não tinha outra opção. Hoje, a minha mãe tá na loja com a gente, ela ajuda na produção, meu namorado também, eu botei todo mundo pra trabalhar. Toda a família inteira. Meu pai vende, e meu pai foi, assim, a pessoa principal a cativar mesmo nossos clientes, sabe? Porque todo mundo é apaixonado por meu pai é a cara da loja, a cara da Sobreti. Ele é deficiente auditivo. E a deficiência dele não impede ele de trabalhar, não impede ele de vender, não impede ele de conversar. E isso, assim, é muito incrível. Então, as pessoas admiram muito esse dom que ele tem, sabe, de venda. Então, por conta dele também, que a gente conseguiu tantos clientes, assim, que a gente conseguiu converter aqueles clientes que eram, assim, de momento, para, de fato, fidelizar, né? E a gente conseguir atender em outras ocasiões, a não ser naqueles momentos específicos, porque venda de rua é muito rápido. Você tá ali, a pessoa tá ali, comprou, pronto, acabou. E aí tem muito aquela questão de comprou para ajudar. Mas depois a pessoa se envolve com a nossa história, entende tudo que a gente estava vivendo, entende a qualidade dos produtos, e aí sim passa a comprar porque gosta mesmo e tá viciado nos nossos doces e não tem jeito. Mas essa transição, assim, porque é muito difícil a gente tirar da cabeça que eu só tô fazendo um docinho aqui para ter um dinheiro, do que eu tô montando uma empresa. Sair desse personagem, principalmente quando se envolve família, é muito difícil, porque minha mãe me vê como filha, meu namorado me vê como namorada, e eu tô saindo daquilo ali, não, entendeu? Não, agora aqui, Duane, empresária, empreendedora, e eu preciso falar um pouco mais sério agora com vocês. Isso, às vezes, traz alguns ruídos assim, mas é normal, faz parte, e se não fosse toda a trajetória, né, a gente não estaria onde está hoje. Sim, com certeza. Isso é muito importante, você falou. Por isso que eu apresento vocês aqui como empresária. Porque eu sei que é uma mentalidade que a gente não tem, porque não é comum, muitas vezes, antigamente, a gente criar um negócio do zero. Quem tinha um negócio era porque era herdeira, porque veio de uma família, teve um investidor, enfim. E a gente começou algo do zero. A Ariana tinha a mãe dela, mas, por exemplo, não tinha uma gestão, não era uma coisa que ela pensava em escalar, em organizar. E a gente vem com essa mentalidade de escala, de organização, de gestão. Então, tudo isso é diferente, requer responsabilidade e reconhecimento. Porque se a gente não se reconhece, a gente não realmente consegue colocar aquilo com seriedade. Exatamente. Isso é bem importante. Agora a gente vai falar só de coisas boas, né? Pra quem tá em casa, acho que a gente não falou sua especialidade. Vamos deixar esse mistério aí pra galera ficar até o final. A gente fala de especialidades. Eu sei que você tá de trança, mas não é essa especialidade. Então, assim, Duane, agora continuando. Qual foi o momento mais desafiador, assim, na sua trajetória? Mais desafiador? É difícil essa pergunta. Porque são vários, cada momento é um, né? Tem muitos. Mas eu acho que o mais desafiador foi agora, esse alto investimento que a gente fez, porque a gente abriu a loja, gente, sem nenhuma organização, planejamento, de fato, nada. A gente pegou o dinheiro que tinha, que foi quando minha mãe saiu do emprego, né? E aplicamos tudo. Tipo, tudo. E agora a gente tem que correr atrás. E agora tem que dar certo. Não tem plano B. Eu acho que o maior desafio tá sendo esse. Porque os outros, assim, foram aquelas coisas muito importantes, óbvio, para o nosso crescimento, mas que
tinha alguém ali para dar suporte, minha mãe ainda estava trabalhando, então era mais fácil contornar, entendeu? Agora, esse desafio, e o outro desafio é esse, é a mentalidade, né? Mudar a sua mentalidade de fazer só um docinho para, de fato, montar uma empresa, que é muito difícil. A gente precisa estar em vários pilares ao mesmo tempo, prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, então é bem complicado. E principalmente focar em ambientes, pessoas, Exato. né, que vão te levar para essa mentalidade. Porque senão a gente Exatamente. realmente acaba ficando ali girando em círculos sem sair desse lugar. Ari, agora eu vou perguntar para você, tá? Como foi esse processo de criar cursos online? Foi pela aluna, mas assim, vocês já tinham essa vontade? Como estava sendo já isso? Quando a gente pensou em criar o curso, eu pensei em fazer. Como tinha gente de outros estados que sempre perguntava, eu falei, vou criar 2 modalidades. O presencial, para as pessoas aqui mais de perto, e vou também criar a modalidade online ao vivo. Eu pensei de fazer a modalidade online ao vivo. E aí foi quando eu criei. E aí divulguei, não teve tanto sucesso, mas aí teve essa aluna de Israel que procurou e a gente fez esse curso online que foi muito legal. Eu gostei até mais do que do presencial. Mas foi bem legal. Não, maravilha. E assim, agora querendo saber das duas, né? Gerou algum conflito, assim, familiar? Tomar frente, se especializar? Como foi esse processo? Então, minha mãe nunca foi, como eu disse, nunca foi de gestão, aquela coisa toda. Ela, tô fazendo meu cabelo aqui, tô pegando meu dinheiro, e é isso. No início, pra mim também era só isso. Antes de eu resolver me dedicar, né? E quando eu realmente comecei a colocar energia ali naquele negócio e eu vi que tava dando certo, a gente não tem conflitos, mas sempre tem aquela coisa de quando eu quero falar pra ela que não é muito assim que se faz. Como é que eu vou falar isso? Ela é minha mãe. Então, É complicado. Mas assim, eu vou tentando falar com jeito, vou tentando... Mostrando uma prova real, que olha, se tiver aqui... Exatamente. Assim, eu sei que eu estou falando isso porque eu tô começando a trabalhar com meu marido agora também, ele tá vindo pra empresa e assim, é o processo de realmente separar, não é isso, o esposo tá falando agora, tô falando aqui como a empresária, É muito difícil, entendeu? A gente realmente, mas acho que é uma mentalidade nossa também, porque às vezes a gente acha que será que vão achar que eu mudei? Será que vai achar que eu tô querendo mandar? Entendeu? Esse processo. Exatamente. Você falou que tem alguns ruídos, né? Assim, pra mim foi um pouco complicado, é um pouco complicado ainda, né? Ainda acho que são muitas pessoas da minha família envolvidas, mas a minha mãe, ela sempre me apoiou, sempre esteve comigo, desde a primeira panela, ela que comprou, então ela sempre apoiou muito, mas ao mesmo tempo ela sempre tinha aquilo de, não, isso aqui é momentâneo, tá, filha? Você tem que seguir sua carreira. E aí, no momento que ela viu que eu tava deixando a minha carreira de lado, ela ficou um pouco preocupada. Ela começou a questionar, a falar, Dani, mas você tem que focar um pouco mais na sua carreira e tudo mais. Eu falei, mãe, mas isso aqui tá me dando dinheiro. Se eu fizer mais um pouquinho, olha, vai dar mais dinheiro ainda. Isso aqui vai ser minha carreira. E aí, tanto que se não fossem os doces hoje em dia, não sei nem o que seria da gente, se eu tivesse parado lá atrás. E se eu tivesse parado? Onde a gente ia estar? Por conta dela ter perdido o emprego, né? Exatamente. Período. Porque, infelizmente, quando você trabalha assim pra alguém, você tá sujeito a isso a qualquer momento. Então, é bem complicado. E eu não queria passar por isso. E eu sempre tive aquela coisa de... Porque lá atrás também, quando o nome mudou pra Sobreti foi uma brincadeira que a gente tava fazendo, porque eu queria tirar o meu nome, né? Eu não queria que o nome da empresa fosse meu nome. E aí eu falei, e meu tio tinha ficado desempregado, e o primeiro doce que eu fiz foi brownie, que foi com a receita da minha tia. E aí eles sempre tiveram... Eu sempre tenho uma história muito envolvida com a família. Sou muito apegada à minha família. E aí, Sobreti era a junção de sobrinha com tio. E aí ficou Sobreti, porque numa época meu tio ficou desempregado também. E eu comecei a ensinar ele alguns doces, principalmente brownie, para poder ele começar a vender também. E a gente meio que tentou juntar as vendas dele aqui na Zona Sul e as minhas vendas lá na Zona Norte. Mas acabou que ele foi seguindo outro rumo, eu fui seguindo outro. Mas aí o nome ficou E eu acho que a história, assim, marca bastante esse nome. É bem importante esse nome que eu carrego aí com a gente. Tem um significado, né? Mais profundo. Muito bom. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. A gente, falando agora, vou pegar um gancho agora falando sobre nome. A Crisago também é um nome que tem significado. É o meu nome com o nome do meu filho. Trisago. Aí virou Trisago. Entendeu? Muito legal. A Trisago é minha agência de mídias, né? Vocês conhecem. Então a galera também tá aí de casa, vai aparecer o QR Code
áudio na tela, vocês podem entrar em contato, podem se comunicar com a gente. Tem uma equipe incrível para atender vocês. Nós eram só eu, gente, em 2021, quando comecei essa loucura, né? Mas agora já somos 7. Então, assim, graças a Deus está crescendo bastante. 7, incluindo meu marido, né? Que foi aquilo. Falei, não tô dando conta, preciso de você. Me ajuda aí a emitir uma nota, fazer um contrato e vambora. Quando eu vi, eu já tava lá no bolo. E é isso, mas graças a Deus, por quê? A família acaba sendo nosso ponto ali de comunicação, de apoio. De confiança de também, confiança, exatamente. E ele tava vendo, assim, muito sobrecarregada, muito querendo crescer, né? Então, assim, a Trizago surgiu desse momento, mas lá em 2021 era eu sozinha. Eu era designer, eu era editora de vídeo. Sou eu hoje. Sou financeiro, sou marketing, sou atendimento. É isso mesmo. A gente começa sendo eu presa, né? Sim. Eu empreendedora. Mas é o que eu falo, é um momento de início. A gente não pode continuar sozinho. Porque pra crescer, você precisa escalar. Verdade. Você precisa escalar e precisa confiar. Mas é o que eu falo, o escalar delegando e aprendendo. Porque aí eu consigo delegar ensinando como eu acho que é o certo, como funciona pra minha empresa. Porque senão você delarga. Eu delargar é o que dá problema. Porque você fala, eu tô explicando, mas a pessoa não tá entendendo. Mas você não tá explicando de uma forma clara. Você não escreveu processos. Então, tudo isso tem que ter mentalidade. E também vou deixar um recado, né, gente? Tá falando aqui de ambiente. Eu vou fazer meu evento presencial semana que vem. Ainda tenho vagas. Então, quem quiser, estiver assistindo, quiser se inscrever, tá comigo presencial. Porque é o que eu falo muito no meu evento sobre a mentalidade de empresário. Então, vou trazer isso muito mais sobre inteligência emocional, o que a gente precisa, oratória, planejamento financeiro, entre outras coisas, né, que são surpresa, que são muito importantes. Vocês estiveram na primeira edição, Sim, né, foi por favor. maravilhoso. Foi muito bom. Eu sei que não vai dar pra vocês estarem nessa, mas agradeço vocês de coração já de estarem aqui. Na próxima a gente tá com certeza. Então tá bom, tá combinado já. Agora, gente, eu vou entrar num pouco mais de conteúdo pessoal, tá? Então, preparadas? Sim, Vamos para essa dinâmica agora desse próximo bloco. Duane, quem é você quando a loja fecha? Nossa. eu sou aquela que adoro comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha, curtir meus amigos. Adoro rua. Não gosto de ficar em casa. Muito bom. Também. É. Eu sou totalmente contrária. Eu adoro ficar em casa. Semana passada, minha equipe inventou de fazer. A gente fez reunião presencial, eles inventaram de fazer after. After do after, eu fui parar na Lapa. Eu falei, Nossa. Ai, meu misericórdia. Deus. Pensando na cama já. Não. E meu marido se empolgou, não. Só mais 20 minutos. Mas eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tô perto da minha casa. Eu sou mãe, gente, pelo amor de Deus. Meu filho tava com a minha mãe. Eu quero só dormir e ver uma série. Eu só quero comer um chocolate sozinha. Você, quem é mãe vai me entender. Porque isso é raro, entendeu? Então, eu não sou muito... Eu já fui, né, adolescente, mais jovem. Mas hoje eu sou muito mais caseira. Mas é bom curtir também, né? Desfrutar. Porque a gente tem tantas responsabilidades ali, né, com o negócio. Sim. De vez em quando é bom, né? Ari, qual dica você daria pra alguém que deseja crescer seu negócio no ramo que você faz? Constância, com certeza. Foco ali no que você quer. E colocar energia, né? A gente tem que colocar, não adianta. Tem que insistir, porque nada do dia pra noite. Comigo aconteceu assim, né? Eu cresci muito rápido, mas nem sempre é assim. E que dá certo. Se você colocar o foco ali, Foco dá é o certo. principal, cara. Às vezes a gente fica ali dividido entre duas coisas e não cresce nem num lado nem no outro, que era o que acontecia com a gente, porque a gente não focava. Se a gente tivesse focado, de fato, desde lá de trás, se eu tivesse estudado mais, buscado mais pessoas ali pra me auxiliar, me orientar no caminho, seria mais tranquilo. Mas é tudo momento. Eu acho que verdade. tudo faz a gente chegar agora. E o que vocês estão falando sobre energia, eu sempre falo muito essa frase, né? Quanto Sim. mais energia você coloca, mais seu negócio cresce. É porque é verdade. Porque, assim, às vezes a gente quer muito que tudo seja rápido. Mas é um processo. E o meu processo me tranquilizou quando eu comparava a faculdade. Falei, não, fiz 5 anos de faculdade, saí, mesmo assim não tinha nada. Sempre fica aquilo assim, poxa, eu vou largar aquilo que eu estudei. Ainda pra me tem dedicar ao isso. negócio. Comigo não foi muito assim, do zero, porque eu já tinha o espaço. Sim. Eu já tinha o conhecimento, só faltava eu Realmente focar ali. focar. Mas- Focar pra crescer organizado, na Tem verdade. gente que começa do zero. Zero. Então já pensou, eu vou largar aquela minha carreira pra poder focar do zero. É difícil. Eu falo porque eu passei por isso. Eu tava 7 anos já na área trabalhando. E eu falei, eu vou começar do zero. Eu falei, se der errado, eu tenho pra onde voltar. E você Mas- já estava trabalhando na área, né? Eu já tava Diferente da trabalhando. gente, que tava ali sem E nada. fora a sociedade, fora a família, que tem aquela pressão. Como é que ela se formou em biomedicina e vai trabalhar com cabelo? Como é que ela é biomédica e vai trabalhar com doce? É Então verdade. fica uma coisa meio... É sempre
essas crenças que a gente carrega, muitas vezes nem são nossas. São mais do que as pessoas vão falar. Eu falei, as pessoas vão achar que eu enlouqueci, mas tudo bem, eu sustento, eu falo, quem pode me julgar é Deus. Porque, na verdade, quando fecha a porta da sua casa, só você sabe das suas responsabilidades, de como você se sente, e era o meu caso. Então, assim, eu sempre digo que para as pessoas realmente não desistirem, como vocês estão falando, porque acontece, só que tem que ter um passo a passo. Não vai ser do mês pro outro, não vai ser. Quem dera, gente. Mas, às vezes, se você tá ali 1 ano fazendo aquela coisa ali, de repente, como a Ari falou, né? A Ari começou a focar de novembro pra cá. De junho, fez 1 ano agora. Fez 1 ano agora. E já viu uma diferença muito grande, porque tá investindo. Jeito. É o processo. A gente tem que curtir o processo e só com os erros que a gente vai saber o caminho que a gente tem que seguir. Exatamente. Não tem jeito. Tem que errar, tem que ver o que eu poderia ter feito pra poder a gente fazer agora e ir aprendendo. E às vezes o processo é bem longo, gente. Mas e como vale a falo pena. também que não é sobre seguidores no Instagram. É sobre a visibilidade que isso traz, né? As oportunidades que isso traz, o reconhecimento. As pessoas começam a te olhar com outros olhos, reconhecer o seu trabalho. Elas te veem como... Porque elas começam a ver resultado. Elas começam a ver tua autoridade. E aí começam a ver que realmente é isso. De reconhecer e falar, caramba, olha o quanto o profissional tá. Olha o quanto o profissional é. Olha que legal que a pessoa teve coragem de fazer isso. Que aí agora até vou entrar na pergunta que eu já ia fazer, né? Qual foi o maior ato de coragem que vocês acham que tiveram ao se reinventar, né? Como vocês definem isso? Gente, é pra ser profundo. O negócio aqui tem que puxar. Coragem. Não sei, porque eu digo que foi diferente das outras pessoas, como eu disse, né? Que tem que começar do zero. Então, como eu não tive que começar do zero, então pra mim acho que foi mais fácil esse processo. Tipo, já tinha ali. Mas foi um ato de coragem. Tipo, eu vou assumir aqui, porque... vou botar a gestão. Como eu disse, hoje eu faço tudo. Tudo quem quer resolver minha mãe. Cariana. Pagamento é Cariana. Não sei o que é Cariana. Tudo é comigo. Então, hoje eu faço tudo. Minha mãe só faz ali o cabelo. Entendi. O restante... Mas isso foi um ato de coragem. Você assumir essa responsabilidade que a sua mãe já tocava. Porque se você bota a mãe, dá errado. Exatamente. Em vez de crescer. Olha a responsabilidade. Em vez de crescer, quebra. É um ato de coragem, sim. Eu considero, pelo menos, né? Mas acho que é um processo natural. Acho que isso que ela quer dizer. Que, tipo, foi acontecendo. Quando ela viu, já tava lá. Entendeu? Foi muito o que aconteceu comigo também. Eu já tava fazendo doce, sempre existiu na minha vida de alguma forma. Eu sempre estava envolvida naquilo ali. E aí só foi acontecendo. E aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai vendo, a gente tem que melhorar, o que a gente tem que fazer. E quando a gente vê, a gente tá ali completamente envolvida com tudo. E aí a gente olha pro lado e fala, não, já tô aqui mesmo, né? Eu vou voltar. Já tô aqui, é isso que eu falo. É mais difícil voltar do que continuar. A única coisa que pode acontecer é não dar certo, mas se não der certo... Se não der certo, eu já fiz de tudo. Agora eu sei que eu já fiz de tudo. É isso aí. Então... Eu acho difícil não dar certo se a gente continua, porque a gente erra e fala, eu errei aqui, agora na próxima vez eu já sei onde eu não posso errar. Exatamente. Eu acho difícil. Eu tirei essa conclusão de uma trilha que eu fiz. Eu tava lá em cima, já falei, gente, meu Deus, eu vou voltar, tem muita coisa pra subir. Eu tava desesperada. Aí, eu não sei quem passou por mim e falou assim, é melhor continuar subindo do que voltar. Aí eu falei, até porque a descida escorregava. E lá tem aquela sensação de, nossa, eu consegui, né? Tô aqui. Foi até na Urca. E aí ainda falaram pra mim, é mais difícil voltar do que você continuar subindo, porque a descida ainda escorregava. E eu tinha a possibilidade de subir e descer de bondinho. Eu falei, Senhor, eu vou ter que chegar lá em cima. Eu sentei no degrau, respirei fundo. E com aquela sensação, né? O que eu fui inventar? Porque eu acho que a gente passa por isso no empreendedorismo também. É uma boa analogia. Eu respirei e falei, o que eu fui inventar? Será que eu olhava assim, gente, lá no pico, lá no meio ainda. Faltava, sei lá, quantos metros. Mas eu cheguei lá em cima. E quando eu cheguei, eu falei, cara, não acredito que eu consegui chegar aqui. Foi só porque eu não voltei. Então, assim, eu acho que essa sensação que a gente tem que trazer também, naqueles dias ruins, né? Que são aqueles dias que a gente fala, não, cara, sei lá, hoje eu acho que... eu acho que pra que eu fui inventar isso? É assim mesmo. Porque é vida real. Tem semana que a gente tá, nossa, produzindo conteúdo, falando, daqui a pouco a gente... Do nada só, semana nem quer aparecer. E assim, a gente é atravessada também por coisas, tipo, saúde, uma questão familiar, que aí acaba envolvendo a gente e tira a gente daquele foco por um momento. A gente tem que equilibrar aqueles pratinhos dos momentos, né? Então, acontece isso de falar, caraca, meu Deus, que fase. Aí você pensa, mas fala, não, tudo bem, é só uma fase.
no próximo dia, na próxima semana, no próximo se permitir mês. também, naquele momento ali, ficar mais quieto. Assim, Isso também é bem legal, a gente se permitir, porque às vezes a gente quer tudo tão... Essa cobra, história da rede social também tem isso, tem que parecer tudo muito bem, muito perfeito, não tem Exatamente. vulnerabilidade, mas a gente é ser humano, não dá pra ser. Muita coisa, né? Perfeito. Aquela vida ali de rede social. Vira Só- Não. É só ali. Não, quem dera, Por né, trás. gente? Quem dera. Com pessoas reais. Como eu falei pra vocês, muito rápido. Já? Estamos chegando ao final desse episódio. Nossa. Muito rápido. É, Mas antes da gente encerrar, eu quero pedir pra vocês, principalmente, deixar aqui um convite, falar onde que fica o local do negócio de vocês. Pedir para as pessoas seguirem vocês, inclusive o arroba de vocês está aparecendo pro pessoal que vai assistir o episódio, tá? Então, agora é a hora de vocês. Fiquem à vontade. Então, gente, quero convidar vocês para poder seguir lá, quem quiser, para conhecer meu trabalho. Nós somos um salão especializado em permanente afro, tá? Apesar de eu estar de trança aqui hoje. E é salão, arte em beleza. Acho que é isso. E é isso, foi um prazer estar aqui participando hoje desse podcast. E um beijo, até a próxima. Então, gente, quem quiser ir lá comer um docinho, a gente fica localizado na Avenida Oliveira Belo, 541, bem pertinho ali do Shopping Carioca. Espero vocês lá, tá bom? E o Instagram é _sobretivo. Ai, gente, muito obrigada. Que conversa cheia de significados, desde o nome até a trajetória, até a reinvenção. Uma honra poder estar aqui com vocês contarem mais profundamente como foi esse processo de vocês. Que vocês tenham cada vez mais sucesso. Contem comigo nessa jornada, que a gente tá sempre em comunicação, né? E obrigada você de casa que ficou com a gente até o final, que assistiu essa temporada toda. É uma experiência nova pra mim ter um podcast, né? Mas a gente diz isso, que a gente sempre tem experiências novas, as primeiras são mais difíceis. Tem que começar, né? Exatamente. Mas eu me sinto pronta já pra uma próxima temporada. Vou só Com tirar certeza. um período de férias, preciso também respirar um pouco, tirar umas férias. Mas em breve a gente tá aqui de volta. Obrigada, meninas, mais uma vez. Obrigada, foi um Obrigada prazer. a você Tá pelo bom? espaço, pela oportunidade. Foi muito bom. Obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Beijos.